E hoje a gente vai falar sobre escândalo, né? Eu abri aqui ainda agora, antes de começar, e me veio aqui escândalo, né? E para falar sobre escândalos, né? A gente vai citar Mateus 5, 29 e 30, que fala assim: Se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que o teu corpo ir para o inferno. Nossa, né? Se a gente for literalmente interpretar, a gente vai pro lado literal, né? Vou arrancar o olho, né? E jogo fora. Vou arrancar meu mão e jogo fora. Mas Jesus, assim como todo o evangelho, ele escreve certos por linhas tortas, linhas tortuosas. Então, vem nos mostrar outro tipo de ensinamento. Geralmente, os ensinamentos que tem, né, nos livros sagrados são ensinamentos velados, né? Que devem ser interpretados de uma forma simbólica, né? E não da sua forma literal, né? Então, vamos lá. Em seu sentido vulgar, o escândalo é tudo aquilo que choca a moral e as suas conveniências. Olha só, quando a gente fala a palavra escândalo, a gente já fala assim, né? Você vai dar um escândalo, você está fazendo um escândalo, né? A gente usa essa palavra escândalo muito para isso, né? Para a gente mensurar um desequilíbrio nosso, né? Um destemperamento nosso, por exemplo, né? Alguma situação desse tipo. Mas vamos lá para um sentido mais espiritual falando, né? Em sentido vulgar, o escândalo é tudo aquilo que afeta e que se choca com a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ele pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo intrépido, né? Acabei de falar isso. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, ou seja, os seus desvarios, né? O que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo a palavra de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, o que ele quer passar para a gente assim? Escândalo é algo que afeta a moral, que é algo que deve ser escandalizado, a gente deve realmente colocar isso para fora como um reconhecimento de alguma fragilidade que temos. Mas não fazemos isso por quê? Porque somos orgulhosos. O orgulho nos trava, nos segura, né? Porque está aliado muito ao egoísmo, né? Então faz com que a gente realmente não se escandalize, não se reconheça. Mas vamos continuar. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, ela tão frequentemente empregada, é muito mais ampla do que a gente pensa. Motivo por qual não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que se choca com a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Repetindo, mas é o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações do indivíduo para indivíduo, do indivíduo para o indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral, da falta de moral, da falta de lapidação interna, da falta de se observar, do externar completo das suas vicissitudes, das suas fragilidades, de uma forma desequilibrada, sem controle.
É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus. Nessa passagem, ele afirma isso. É necessário que se sucedam, sim, escândalos no mundo. Por quê? Por quê? Porque os homens ainda são imperfeitos. Têm inclinações para o mal e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Olha só que importante isso. O mal é consequência da imperfeição humana, mas que os homens não têm obrigação de praticá-la. Nossa, profundo, né? Você sabe o que é mal. Você tem obrigação de praticar esse mal? Não. É necessário que venha um escândalo para que o homem em expiação na terra, em provação, expiação é improvação na terra, expurgando algo, expiação, quando se fala expiação, estamos expurgando algo, estamos em provação na terra. Então é necessário que venha para nós o escândalo, para que nós, em provação na terra, nos punemos a si mesmo. Punir a si mesmo não é você dar chibatada em você, ou você se botar culpa atualmente, porque isso é errado. É você reconhecer as suas vicissitudes. Reconhecer, tá? Porque existe uma linha muito que eu não concordo, é de você se colocar culpa. Ah, você é culpado porque você na outra vida matou milhares de pessoas. Você se excedeu. Isso não é legal ficar falando isso. Porque cada karma é cada karma e cada um fez aquilo que tinha que dar conta. Entendeu? Ficar com pensamento de culpa dentro de você. Que, estou passando por isso porque eu já devo ter atirado pedra na cruz, né? Estou passando por isso porque matei não sei quantos, cara. Isso é botar culpa para dentro de você, de coisas que você nem sabe. Da onde você tirou isso? Mas um dia alguém me falou isso. Tá bom, essa pessoa te falou com que propriedade? Com que autorização pode falar isso? Entendeu? Porque nenhum guia espiritual vai revelar algo do passado assim. Então, é necessário realmente a gente não interpretar dessa forma. Qual é o caminho? Olhar para nossas fragilidades, ver o quão a gente escandaliza. Escandalizar é colocar para fora algo que não é um bom resultado, é algo que é resultado das nossas vicissitudes para o lado exterior. Depois que tiverem, vamos lá, depois que tiverem sofrido mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vídeos serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para os outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, que os próprios homens aproveitam as coisas más. Por que a gente cai? Por que a gente é levado, às vezes, a um fracasso, entre aspas, um fracasso na vida? Por que a gente é levado a algo que é descontente para nós? Porque as coisas não dão certo para a nossa vida. Porque Deus faz com que nas coisas erradas, que a gente chama de errada, a gente encontra as coisas certas. A gente consiga enxergar as boas virtudes da vida. Então, muitas vezes é necessário o escândalo, né? Como ele fala aqui, o escândalo é tudo aquilo que se choca com a sua moral e as suas conveniências. E é necessário que sucedam escândalos no mundo para que a gente, ainda imperfeitos, a gente possa olhar para aquilo que a gente precisa lapidar, para aquilo que a gente ainda precisa reparar dentro de nós. E continuando aqui, se assim é, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria provado de um poderoso meio de castigar os culpados ou de mostrar o caminho. É inútil, portanto, procurar melhorar o homem, mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos.
Suponhamos a humanidade transformados numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, das qual o mal já foi excluído. Tal será o estado da terra. Olha só, tal será o estado da terra, quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados ao mal, rejeitados pelo mundo que se tornam felizes. Então, o que esse texto quer passar, essa parte do texto quer passar para nós? Isso está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15. Ele quer passar para nós que existem vários mundos, assim como Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, existe um mundo que já estão regenerados, já existe mundos que são muito mais primitivos que o nosso aqui da Terra. Existe esse mundo ainda que ainda é sujeito a espíritos rebeldes, espíritos ainda que são obstinados ao mal, que caem com facilidade, como nós. Então, todos esses vão passar por processos de transformação. Continuando, mas ai daquele que por quem vem o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizado os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, uma prova, que lhe fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpa por isso e deverá ser castigado, através dos seus próprios filhos ou outra maneira. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta, figura energética, que seria absurdo tornar-se ao pé da letra e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, o que essa passagem que Jesus nos coloca no seu Evangelho nos mostra? Que é necessário que a gente purifique a nossa alma, é necessário que a gente purifique nossos pensamentos, que purifique as nossas emoções, o nosso modo de ser, para que a gente se aperfeiçoe. E para isso, o escândalo se faz necessário nessa vida, que é quando a gente se excede em tal vicissitude, ou se excede num mal. Eu vou responder por aquilo? Sim, vou responder por aquilo, mas aquilo vai me trazer uma corrigenda, uma forma de correção que lhe fala, te dará um caminho. Quantas correções nós tivemos no nosso caminho que nos proporcionou uma nova direção? Quantas vezes a gente precisou cair para que a gente pudesse levantar? Quantas vezes a gente precisou cair para a gente receber uma orientação, uma pessoa aparecesse na nossa vida para que desse uma boa orientação, para que nos desse um bom sentido da vida, um bom caminho. Então, é necessário, isso é até uma forma da gente poder internamente aceitar muita coisa que vem para a nossa vida, porque a gente costuma se culpar demais e falar assim, mas eu perdi muito tempo na minha vida ali, eu perdi muito tempo aliançado, eu quebrei minha cara, eu fiz isso, fiz aquilo, mas você aprendeu. Tire o que você aprendeu, porque a partir de agora, essas situações que ocorreram, elas podem se repetir na sua vida. Mas se repetir, você já está tarimbado, você já está lapidado, a não ser que você goste de cair escorregar na mesma casca de banana 1000 vezes. Aí é um problema estritamente seu, né? Assim, eu quero errar pelo mesmo erro várias vezes, então a vida ela vai continuar realizando expiações para que você realmente aprenda em algum momento da vida. Ou seja, o aprender é tornar consciente, né? Torna consciente e dessa forma você realmente coloca o ensinamento em voga. Então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos aqui desse dia maravilhoso
Gotas do Evangelho. Comecem a olhar para essas escandalizações. E quando Jesus fala, tira a mão, tira o olho, porque no olhar você julga muito através do que você olha, e através do que você olha faz com que você gere maus pensamentos, mais emoções pela forma. Então, se o teu olhar ele te paralisa, se o teu olhar te faz te escandalizar por uma vertente maligna, uma vertente má, tira o teu olho, que é o que significa tirar o teu olho? Troca ele, transmuta ele para um novo olhar daquela coisa, daquela situação. Se a sua mão, que é o que ele quer dizer isso? Não é tirar a tua mão, tira ela fora. É o quê? A mão significa o quê? Tudo que você pega, tudo que você ajeita, significa movimento, significa o ajeitar da vida. Então, se tudo que você manipula, você está manipulando para algo negativo, você faz para vertentes malignas que não são boas, tira a sua mão e troca, transmuta, passa a manipular as coisas com a boa decência, de uma forma boa, de uma forma equilibrada. E é isso que Jesus quer nos dizer. Escandaliza para transformar. Observa o escândalo, observa e troca os seus membros. Porque quando ele fala do inferno, como citado ali, é uma passagem que os católicos gostam muito, né, de divergir entre o céu e o inferno, de criar essa dualidade e, de certa forma, imputar um medo em nós. Mas o inferno é um inferno dentro de você. É de trazer o diabo para dentro de você, que a gente acaba se tornando o próprio mal, né? Então, antes que a gente se torne, que o inferno venha para dentro de nós, que possamos nos regenerar. Então, aproveite o momento que a vida lhes apresenta nesse instante. Mesmo nesse momento que a humanidade esteja toda passando. E tente realmente retirar alguns membros. Procurar observar seus escândalos e trocar por membros novos. Novas visões, novos ouvires, novos sentires. Muito obrigado, gente, pela live de hoje. Essas são as palavras que eu queria deixar para vocês em mais esse dia de Gotas do Evangelho. E para encerrar, como é de praxe, faremos a nossa prece no dia de hoje. Então vamos lá? Já de cara aqui com uma situação que nós todos estamos enfrentando. Então, fechem seus olhos, eleve seu pensamento ao Deus que você confia e que você acredita. Respire profundamente, solte o ar bem devagar e vamos juntos. Senhor, ajuda-me a combater o medo, ao medo de enfrentar o perigo, de fazer errado, de ser desagradável, de chegar fora da hora, de fazer o que não deve, de estar ausente, de desistir da luta, de desistir da vida e tantos outros. São aspectos da falta de confiança em nós mesmos, no ser humano, em mim. Acredito que serei vencedor quanto mais eu confiar na minha capacidade, na minha força. Como entendo que a confiança em mim é sustentada pela confiança em Ti, Senhor, eu venho procurar nesse instante a Tua proteção, a Tua força. Arrimado em Ti, passo a confiar mais na capacidade dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, dos meus pés, das minhas mãos e parto para a luta, para uma nova transformação. Acredito sincera e fortemente que eles estão preparados para executar o melhor. E eu creio na vasta capacidade da minha mente, da qual não utilizei ainda pequeníssima parte. Dotado da poderosa energia interna,
tudo resolverei em paz e alegria, debaixo da tua santa bênção. Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. E que Jesus possa abençoar o nosso dia, a nossa vida e da nossa família. Que a Mãe Maria derrame sobre nós o seu manto azul de amor e de misericórdia, nos acalentando, nos aconchegando em seu manto, em seu colo. Gratidão à Mãe Maria, gratidão a Jesus, gratidão a todos os espíritos de luz, a todos aqueles que você acredita, as grandes mentes desse universo, por mais esse dia santo e santificado.